No programa de hoje, ouvimos mais um convidado sobre a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso. Eu vou conversar com Marcelo Moraes, que coordena a área jurídica tributária legislativa da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. A FEComércio reúne mais de 50 sindicatos patronais em Minas e representa 720 mil estabelecimentos que respondem por 72% do PIB mineiro. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, vamos começar por a ideia de que a reforma tem sido tratada como um passo indispensável para a recuperação econômica do país, que ainda não aconteceu, o país vive ainda uma séria situação econômica, um grande déficit fiscal. Como é que é a visão da FEComércio sobre essa explicação da necessidade da reforma? Se considera, porque há muitos críticos que consideram sequer que ela seja necessária. Tem vários estudos, que tratam sobre o tema, alguns com alguns ângulos de vista, onde, porventura, tiram algumas rúbricas, outros incluem outras rúbricas, e cada um chegando ali em algum valor. Quando nós avaliamos a proposta que foi encaminhada e já acompanhando desde o governo anterior, nós verificamos que sim, temos uma situação de déficit que é muito sério. Se formos pegarmos os dados de 2008, com déficit em torno de 266 milhões, é um valor muito alto, com uma projeção para 2019 em 292 bilhões. Então, são situações complexas e que realmente merecem ali uma atenção, porque se não for solucionado, automaticamente não teremos outra solução que não termos aumento de carga tributária. E acredito que isso ninguém quer, A sociedade não quer, o empresariado não quer, o cidadão não quer. Há poucos dias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ameaçou deixar o governo caso a proposta fosse, a expressão usada é desidratada, quer dizer, que tirassem parte dela e aprovassem só outra parte. Como é que você vê essa preocupação dela ser desidratada? Vamos começar pelo que você considera que é imexível. O que a FEComércio considera que é imexível na reforma que chegou ao Congresso. A proposta, ela é uma questão muito complexa no que diz respeito à sua elaboração e debate. Uma vez que o governo, através do Paulo Guedes, que entende realmente que se for abaixo de 1 trilhão, não alcançaria ali os objetivos que o governo pretende, isso a longo prazo, em 10 anos. São situações que devem ser levadas em consideração. Então, falar que uma coisa ou outra é imexível, eu acho que nem o governo está preocupado com o que vai ser mexido ou não, ele está preocupado com o valor final. Ele quer chegar naquela economia de mais de 1 trilhão para conseguir atender esses objetivos. É claro que todas as classes que são devidamente representadas, elas vão apresentar os seus pontos de vista. E dentro do diálogo no Congresso Nacional vão sendo construídas ali as alternativas. Eu acho que o empresariado, de uma forma muito direta, ele está muito preocupado com o déficit. Temos que diminuir o déficit. Qual que é a melhor forma? O Congresso vai trazer isso para a gente, desde que realmente atenda aí, num volume que é muito alto, como imaginar o que seria 1 trilhão de reais, uma situação aí que realmente nos remete para uma análise que deve ser tida com muita atenção e por todos. Uhum. A preocupação com o déficit é basicamente por conta do risco de aumento da carga tributária como uma solução. Exatamente, porque se o governo ele não tem ali uma vida fiscal muito boa, automaticamente isso reflete em toda a cadeia de produção, porque interfere em graus de risco, interfere em grau de investimento, inclusive do exterior, e isso vai trazendo toda uma consequência na cadeia produtiva. Uhum. Falando sobre isso que a gente mencionava agora, sobre o que mexer, o que não mexer, há a leitura de que algumas coisas que foram colocadas dentro da reforma, que é uma reforma
considerada muito mais dura do que a reforma que o Temer propôs no início do ano passado, no início de 2017, ano passado não, 2017. Que essa reforma agora seria uma reforma mais dura e que ela estaria cheia de gorduras. Tem alguma coisa, olhando para a reforma, alguma coisa que você vê como gordura, quer dizer, aquilo que foi colocado lá, que o governo acha que não, isso dá para tirar? Assim, são estratégias, né? Como uma proposta com certeza o governo ali deixou alguns pontos de negociação, acredito que tenham, né? Quando a gente coloca a questão do rural, quando coloca a questão dos trabalhadores da área de educação ou da própria segurança pública, é claro que ali ele deve ter ali uma margem pequena, né, para fazer algum tipo de concessão, né? Agora, apontar qual que seria que o governo ali direcionou, acho que é um pouco complexo de falar nesse momento. A fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, relacionando especificamente BPC, umas mudanças no BPC, no benefício assistencial. Exatamente, para idosos. E a aposentadoria rural não sinaliza, não? Porque a gente sabe que o Rodrigo Maia é o grande fiador da reforma, não é? Dentro do Congresso. Ele tem se posicionado, né, de uma forma a tentar viabilizar, né, hoje mesmo dando algumas indicações para onde que deveria ir ou não, isso por matérias veiculadas, né, pela imprensa. Mas quando você pega o BPC até 60 anos, um valor, após 70 pegar ali o salário mínimo, ou o rural, ali a gente tem uma discussão do período efetivo de trabalho ou do valor mínimo anual, né, são situações ali que as bancadas, é claro que a bancada rural é muito forte, a bancada do servidor público é muito forte, que também é muito afetada, elas vão trabalhando ali, é claro, para tentar alinhar o que entendem como justo, né, e de forma a levar para frente aí a reforma. Alguns pontos, eu vou tocar em alguns pontos da reforma que eu gostaria que você comentasse do ponto de vista da federação, que representa aí uma parcela do empresariado brasileiro, mineiro especialmente, não é? A questão do tempo de contribuição, né? O tempo mínimo de contribuição, e a idade mínima de contribuição, como é que esse ponto, o que a FEComércio acha desse ponto especificamente? E se isso foi discutido com enfim, os seus filiados, né, da entidade? Então, quando a gente fala de idade, no caso, né, passando aí 62 para mulher, 65 para homem, nós temos ali um aumento, é claro, né? Já tem até algumas notícias falando que aceitariam reduzir para mulher. Acreditamos que, né, a atividade da pessoa hoje ela está se prolongando mais. Quando se pega estudos do BGE, vê-se que a população está conseguindo ter, né, uma expectativa de vida maior e, inclusive, é um dos grandes fundamentos, né, daqueles inúmeros slides e gráficos que foram apresentados pelo governo federal quando lançou, né, a proposta, que mostram qual que é a expectativa de vida, como que entendem como idade para trabalhar e tal. Acredito que isso pode sofrer, né, alguma modificação, até o Bolsonaro já indicou que aceitaria algum tipo de modificação naquilo ali, mas, né, novamente, ainda estamos no início, né, dos debates, ainda nem começou a ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça, que acredito que pode ter aí algumas modificações. Agora, e tem um aspecto que talvez seja, digamos, mais diretamente interessante para o setor, que uma das propostas que estão incluídas, um dos pontos incluídos, é a questão do FGTS para o aposentado. Isso afeta diretamente, o que está previsto? Que o aposentado, que o empregador não tem mais que recolher os 8%, e que o aposentado demitido não teria direito aos 40% de multa. Para o setor interessante, como é que é a empregabilidade do aposentado nesse setor? Um dos grandes temas, né, que o Paulo Guedes vem colocando é o tamanho da folha de pagamento, tamanho que onera ali para o empresário pagar aquela folha de pagamento. Ontem
por coincidência, eu estava verificando algumas questões de uma folha de pagamento de um empregado normal, em torno ali de R$4.000 o custo. Você vai ver o olerite daquela pessoa, ela recebe ali em torno de R$1.200, R$1.300. Então você vê o peso do Estado ali naquela situação específica é muito grande. E o Paulo Guedes tem sinalizado aí nessa situação de tentar reduzir o peso. Acredito que uma vez reduzindo esse peso, automaticamente gera ali um fluxo de caixa e a consequência seria um aumento do dinheiro na economia e isso movimentando, consequentemente, tendo mais emprego, mais dinheiro e mais renda para todo mundo. Agora, uma discussão que existe muito é em torno da qualidade do emprego, né? Sim. Acena-se com a possibilidade de muita, quer dizer, cresce muito claramente a informalidade desde a reforma trabalhista. Paulo Guedes e o governo Bolsonaro acenam aí com a carteira verde e amarela, que cria estaria dentro da proposta de capitalização, porque o empregado, o jovem empregado que optar pela carteira verde e amarela, ele pode não recolher e não ter o recolhimento do empregador, enfim, que acaba não contribuindo com a Previdência Social como nós conhecemos hoje. Como é que você percebe isso? Você trabalha nessa área e é muito delicado, porque mexe inclusive com a questão social, não é? Qual que é a sua percepção? A questão social é muito importante, né? E o comércio, de toda forma, né, ele vive, né, do dinheiro do consumo, né? Consumo. Então, o que, né, as entidades elas querem é exatamente isso, que o cidadão tenha condição financeira para conseguir consumir, né? Então, de certa forma, quanto maior poder de compra, mais se cresce o comércio. Quando a questão da carteira verde e amarela, ela ainda é uma situação que a gente não tem conhecimento, né? O Paulo Guedes tem falado... São acenos, não é? Só que ainda ele não colocou ali o que é, o que não é, não está ali, igual o pessoal fala, no preto e no branco, para a gente fazer a análise e ver se vai ser bom, se vai ser ruim. Então, fica um pouco difícil falar. Mas ele, de fato, sinaliza com desoneração para o empregador e esse ônus fica com o empregado. Sim. Né? Não, mas a questão, aí até voltando um pouco, você chegou a falar, desde a época da reforma trabalhista, nós tivemos um crescimento da informalidade. A informalidade ela já vinha crescendo há mais tempo, né? Ela vinha crescendo com a crise econômica ganhou e é claro, força, com o desemprego. Não ganhou, não acredito que foi a reforma trabalhista. É claro que quanto maior é o problema econômico do país, né, essa crise econômica, igual o pessoal brinca, né, o que mais tem no centro hoje é a rede aluga-se ou vende-se, né, um tanto de loja alugando e tal, e isso automaticamente gerou desemprego, automaticamente as pessoas perderam ali a capacidade de compra, né? Então isso aí já vem ao longo de um tempo. A reforma trabalhista, na nossa ótica, na verdade ela veio ao contrário, ela veio fomentar a produção e aumentar a quantidade de empregos, né? A questão de desonerar ou não, quando a gente pega, por exemplo, o MEI, né? O MEI ele veio com uma ideia de simplificar ali um jovem empreendedor, uma pessoa que porventura esteja iniciando ali uma atividade empresarial e ela pagaria ali um valor específico, onde estaria incluído o valor da Previdência e vários tributos, né? Então, há formas de se fazê-lo. Essa forma do MEI é uma forma que nós entendemos como muito positiva, né? Que gera ali várias possibilidades para a pessoa poder exercer uma atividade empresarial e tendo ali, né, todos os recolhimentos em dia de uma forma muito simplificada e benéfica, né? Agora, há uma preocupação da federação, dos empresários do setor com que a reforma da Previdência acabe afetando socialmente o país e prejudicando o setor? Essa é uma discussão? Na verdade, o que a gente vê é que, uma vez ela indo para frente, conseguindo chegar nos números, com os devidos alinhamentos, ela vai trazer crescimento. Uma vez que trouxer crescimento, automaticamente aumenta emprego, aumenta renda e todo o fluxo ali, né, da cadeia empresarial, do fluxo, né, da economia, acaba gerando
benefícios para a sociedade e, com isso, trazendo benefícios, né? E acho que é isso que as entidades, no caso a Federação do Comércio, pretende e por isso que ela apoia. Isso é sempre partindo do princípio de que todas essas medidas vão provocar o crescimento que vai aumentar empregos. Exatamente. Né? Mas que é o que gera o consumo. Né? Porque se não tiver emprego, se não tiver renda, não tem como ter consumo. Mas renda de qualidade. Sim, claro. Com poder, né, com poder de compra. De compra. Porque também se não tiver poder de compra, inflação alta e outras coisas também, não tem... Um argumento dessa reforma, mais que um argumento, faz parte da campanha da reforma, é que a reforma vai atacar desigualdades, reduzir desigualdades, fazendo uma referência aos salários altos dos servidores públicos, não é? De uma parcela dos servidores públicos que teriam aí, enfim, que seriam beneficiados pagando pouco pela Previdência e sendo beneficiados com salários integrais e tal. Mas há também um outro argumento no sentido de que essa Previdência ela beneficia os empregadores, as empresas e o mercado financeiro como um todo. Né? Se atacar a questão da desigualdade, na verdade, vai estar atingindo só até as classes médias, né? A desigualdade. Não seria aprofundar a desigualdade nesse sentido? Se realmente a reforma da Previdência for, em última análise, enfim, beneficiar empregadores e mercado financeiro? Eu acho difícil fazer uma correlação entre a reforma da Previdência e um benefício direto ao empregador que não a questão do crescimento econômico. O crescimento econômico, com certeza, é um benefício que vai trazer para todo o setor empresarial, tanto comércio, indústria... Mas o FGTS, a carteira verde e amarela, não seria um caso assim? É uma situação especificamente da folha de pagamento, né, onde o empresário ali ele vai ter um fluxo maior e vai poder tentar buscar outras situações. Mas quando você pega a proposta, né, as primeiras camadas onde ele reduziu as alíquotas, né, aquela camada mais baixa ela está sendo beneficiada. Né? Então é uma situação onde, igual você me pergunta, se vai ser pior, vai aumentar a desigualdade, eu acredito que não. Que para aquele que ganha menos, aí a gente está falando, né, de pessoas que ganham menos de R$1.000, R$2.000, ela vai ter ali um valor menor a recolher. Agora, aquelas pessoas que ganham acima de R$6.000, R$10.000, que hoje, pelos cálculos apresentados, elas não estariam contribuindo com o valor necessário para suportar o benefício que ela teria quando aposentado, aí eu acho que está tendo uma igualdade social, porque quem ganha mais está contribuindo com mais, quem ganha menos estaria contribuindo com menos. Eu acho que a tônica é essa. Igualdade social dentro da classe trabalhadora, ou menos desigualdade, né? Sim. Porque se a gente considerar as elites econômicas, nós não podemos falar disso. Não, aí a gente está partindo para um outro debate. Aí a gente parte para um debate tributário, onde tem outras situações, outras cargas. Né? Hoje a gente fala de uma carga tributária de 33%. Né? Uma carga tributária pesada que é suportada, né, aí por todos. Né? Ela é grande ou ela é desorganizada? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas. Falta retorno, né? Uma grande crítica que nós temos hoje, falta retorno, e de certa forma nós acreditamos que ela é alta, né? Ela poderia ser reduzida. O governo projeta votar a PEC até julho, né? Não existe aí uma base articulada, todo mundo sabe disso. Hoje o próprio presidente da Câmara disse na noite passada, na noite da terça-feira, que a base... com todas as letras, ele disse isso, a base do governo é o PSL, é o partido do governo. Então, quer dizer, falta uma articulação. Você acredita, você que acompanha o trabalho do Legislativo, acredita que eles conseguem aprovar até julho? A composição é realmente muito nova, né? São muitos, né, parlamentares novos que, a princípio, não tem como a gente pegar um histórico para falar como que aquele parlamentar ele segue, qual que é a linha de
entendimento dele. Isso nos mais variados partidos. Nos mais variados partidos. A renovação foi muito grande, né? Então, nessa perspectiva, mas levando em consideração toda uma modificação, né, que se presenciou até com a própria eleição, acreditamos, né, e confiamos que os parlamentares vão ter ali a sabedoria de analisar essa norma e de ver a necessidade de se ter uma reforma, né, desde que, né, consiga atender ali os objetivos igual foram mencionados. Então, assim, de uma forma, extraindo um pouco da questão quem que é base, quem que não é, eu acho que o debate ele tem que ir um pouco mais profundo. Realmente, será que a sociedade brasileira, daqui a alguns anos, vai querer sofrer com calotes, com mais crise ou não? Acho que é isso que os parlamentares devem se preocupar e acredito que é isso que eles estão se preocupando para ter tanto debate que, igual nós estamos presenciando, para criar, né, uma norma que realmente atenda aí o que a sociedade precisa e quer. Na verdade, nem começaram de fato os debates. Exato. Né? Agora Vai começar. Marcelo, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço, estamos à disposição aí para qualquer outro evento que for necessário. Obrigada. Eu conversei com o Marcelo Moraes, ele é coordenador da área jurídica, tributária e legislativa da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Marcelo é membro do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas e mestre em Direito Público com ênfase em Direito Tributário. Muito bem, obrigado outra vez. O Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever essa entrevista com ele sobre reforma da Previdência, proposta que está no Congresso Nacional, é só acessar o YouTube ou o nosso site. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigado pela companhia e até a próxima.